Sejam bem-vindos ao canal Aprendendo com a Carol. Se vocês querem se tornar uma mente brilhante, já se inscrevam e ativem as notificações para não perder nenhum conteúdo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das lesões mais marcantes da história do futebol brasileiro. Durante a Copa do Mundo de 2014, Neymar sofreu uma lesão que chocou o país inteiro. Na época, muitas pessoas ficaram preocupadas com a gravidade do acidente. Mas, afinal, o que realmente aconteceu? Que tipo de lesão foi essa? Como ela acontece? Quais são os riscos? E por que ela poderia ter sido muito mais grave? Então fique comigo até o final, porque eu vou explicar tudo de forma simples e fácil de entender. Antes de tudo, vamos entender um pouco sobre a coluna vertebral. A coluna é formada por 33 vértebras, empilhadas umas sobre as outras. Ela tem 3 funções muito importantes: sustentar o corpo, permitir novos movimentos e proteger a medula espinhal. A medula espinhal funciona como uma grande estrada de comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. É por ela que passam os sinais responsáveis pelos movimentos, pela sensibilidade e pelo funcionamento de diversos órgãos. Qualquer lesão que atinja a medula pode causar consequências muito sérias. No caso do Neymar, durante uma disputa de bola nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, ele recebeu uma forte joelhada nas costas. O impacto foi tão intenso que provocou uma fratura no processo transverso da terceira vértebra lombar, conhecida como L3. Mas o que é o processo transverso? Cada vértebra possui pequenas projeções ósseas que servem como ponto de fixação para músculos e ligamentos. Essas estruturas são chamadas de processos transversos. Quando ocorre uma fratura nessa região, geralmente há muita dor, mas nem sempre existe comprometimento da estabilidade da coluna. Apesar disso, o impacto sofrido por Neymar aconteceu muito próximo da coluna vertebral e exigiu uma avaliação médica cuidadosa para confirmar que a medula espinhal não havia sido lesionada. É importante esclarecer uma dúvida muito comum. Uma fratura na coluna não significa obrigatoriamente que a medula espinhal foi lesionada. É possível quebrar uma vértebra sem atingir a medula. Quando a medula é preservada, como aconteceu com o Neymar, as chances de recuperação costumam ser muito melhores. Quais são os sintomas de uma fratura na coluna? Os principais são dor intensa, dificuldade para movimentar o tronco, dor ao respirar profundamente e limitação dos movimentos. Quando existe lesão da medula espinhal, podem surgir perda da força, perda da sensibilidade, dificuldade para controlar a urina e as fezes e, nos casos mais graves, paralisia. Felizmente, isso não aconteceu com Neymar. Os exames mostraram que a medula espinhal não havia sido atingida, o que foi decisivo para sua recuperação. Como é feito o diagnóstico? Após um trauma importante, o médico realiza o exame físico e solicita exames de imagem. Os principais são a radiografia, a tomografia computadorizada e, em alguns casos, a ressonância magnética. Esses exames ajudam a identificar o local da fratura, sua gravidade e se existe lesão da medula espinhal. E como é o tratamento? Tudo depende do tipo de fratura. Quando a fratura é estável, como aconteceu com o Neymar, o tratamento costuma ser conservador. Isso significa repouso, controle da dor, fisioterapia e acompanhamento médico. Em fraturas mais graves, quando existe instabilidade da coluna ou compressão da medula, pode ser necessária uma cirurgia. Quanto tempo leva a recuperação? Depende da gravidade da lesão. Em fraturas estáveis, a consolidação óssea costuma ocorrer entre 6 e 12 semanas. Depois disso, o paciente inicia um processo gradual de fortalecimento muscular e retorno às atividades. No caso de atletas profissionais, esse retorno é feito de forma progressiva e com acompanhamento da equipe médica para reduzir o risco de novas lesões.
Uma dúvida que muitas pessoas têm é: essa lesão realmente poderia ter sido mais grave? A resposta é sim. Traumas de grande impacto na coluna sempre merecem atenção, porque, dependendo da região atingida e da intensidade do acidente, pode haver lesão na medula espinhal, o que pode causar consequências permanentes. Por isso, qualquer pessoa que sofra um trauma importante nas costas deve ser avaliada rapidamente por uma equipe médica. Outro ponto importante é nunca movimentar uma vítima quando existe suspeita de lesão na coluna. Movimentos inadequados podem agravar uma lesão já existente. Nessas situações, o ideal é acionar imediatamente o serviço de emergência e aguardar que a pessoa seja imobilizada corretamente. Para resumir tudo o que aprendemos hoje, Neymar sofreu uma fratura no processo transverso da terceira vértebra lombar após um forte impacto durante a Copa do Mundo de 2014. Apesar de ser uma lesão dolorosa, ela não atingiu a medula espinhal, o que permitiu sua recuperação e o retorno ao futebol. Esse caso mostra como a coluna é uma estrutura fundamental para o nosso corpo e como qualquer trauma importante nessa região deve ser avaliado rapidamente. Agora eu quero saber, você se lembrava deste lance da Copa de 2014? Sabia exatamente qual foi a lesão sofrida por Neymar? Conte aqui nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal Aprendendo com a Carol. Aqui você aprende sobre saúde de forma simples, clara e baseada em informações confiáveis. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima!